O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou: De quem é essa figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, terça-feira da 9ª semana do tempo comum. Acabou o tempo pascal, o Pentecoste, agora é o tempo comum. Tivemos Santíssima Trindade, vamos no tempo comum. O mês de junho muito bonito, porque é do coração de Jesus. E vamos celebrar também o Imaculado Coração de Maria. É Marcos 12, 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é de Marcos não, é de Jesus Cristo, né? O importante é Jesus Cristo. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é proclamada a palavra de Deus, ela acontece. As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Que autoridade é essa? Fariseu e saduceu, o chefe. Jesus entrou em atrito com as autoridades da época, porque ele falava as coisas, não ficava calado não, diferente de hoje, né? Porque os católicos é tudo medroso hoje, ninguém diz nada. Então as autoridades, fariseu, saduceu, Anás, Caifás e os fariseus também, mandaram alguns fariseus e alguns herodianos para pegarem Jesus e agora queriam pegar Jesus, ficar observando para falar dele. Hoje não tem mais isso não, né? O pessoal que fica olhando os outros para falar. Está cheio. Dentro da igreja e fora da igreja, está cheio. Só que aqui se faz por fofoca, mas fofoca é pecado também. Lá eles faziam para pegar Jesus, para matar Jesus. Eles queriam pegar Jesus para condenar, para matar. Mas aqui é a mesma coisa, porque faz fofoca, a palavra mata o outro, né? Mesma coisa acontece hoje, viu? O Evangelho é bom porque ele é vivo, ele acontece toda hora. Então mandaram as autoridades, alguns fariseus, alguns herodianos. Fariseu é aquele que seguia a lei, a tradição, acreditava na ressurreição. Saduceu, sacerdote, não acreditavam na ressurreição, só no Pentateuco, né? O fariseu acreditava nos anjos também, né? Depois os herodianos, viviam lá no palácio de Herodes. Herodes era o rei. Nessa época aqui, esse Herodes aqui é filho daquele que mandou matar as crianças. Esse aqui é filho dele. Esse aqui mandou matar João Batista. Não valia nada, nenhum nem outro.
E era judeu, não era romano não. Os herodianos eram os judeus que viviam lá no palácio, puxando o saco do rei. Também está cheio hoje, um bocado de gente que fica em torno aí dos políticos, né? Para tirar vantagem. Essa gente toda já existia. Jesus não quis conversa com nenhum, nem eu quero. Também não quero não. Jesus não quis conversa com nenhum desse povo. Tinha os essênios que andava no deserto esperando o final do mundo. Hoje também tem um bocado de gente aí esperando o final do mundo. E os zelotas que lutavam pela libertação política e social dos judeus, que eles estavam escravizados pelos romanos. Esse Herodes aqui era rei, mas o reizinho aí, tipo um governador, não valia muita coisa não. Quem mandava era César, era o imperador romano César, ele que mandava. Por isso que vamos falar de César hoje, né? Então queriam pegar Jesus em alguma coisa para condenar. Quando chegaram, disseram a Jesus: são falsos, é gente falsa. Olha o que eles vão dizer. Mestre, chama Jesus de mestre. Ele lá considerava Jesus mestre, cor nenhuma. Tem gente assim, que quando chega perto da gente, vem adulando, né? A gente nota na hora. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Mentira que eles não consideravam Jesus verdadeiro, não, eram hipócritas. E não dás preferência a ninguém. Jesus é verdadeiro mesmo, ele não dá preferência a ninguém não. Só que eles estão dizendo aqui é mentira, porque eles não acreditavam. Eles eram hipócritas. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem. Jesus realmente não olha para a aparência não, ele olha para o coração. Tem uma leitura do Antigo Testamento igualzinha a esse versículo aqui. Quero saber quem sabe aí essa leitura. Qual é a leitura? Vocês não leem, né? Quando Deus rejeitou Saul, que foi o primeiro rei, escolheu Davi, mandou o profeta Samuel ungir Davi. Ele chegou lá na casa, foi escondido, porque o Saul estava vivo ainda. Chegou na casa do Davi, ele não estava na casa. Falou com o pai dele e disse: chama teus filhos aí, que um deles vai ser rei. Aí o pai do Davi chamou logo o mais velho, que era bem fortezão, assim, a aparência, né, bem bonitão assim, todo bombado, né? O senhor estava fazendo academia lá embaixo. Aí o Samuel disse: quero não, pode ficar com ele aí. Quero saber de gente bombada não. Chamou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quero nenhum. Chamou os mais bonitos. Quero nenhum. Aí perguntou: não tem outro não? Tem um menino. Tem 15 anos. Está lá com as ovelhas. Mas é um menino meio perturbado. Ele não presta para nada não. Traz. Pode ler. Está lá em 1º e 2 Samuel. Traz esse menino. Trouxeram. Sim que o Samuel viu, Deus disse: é ele. Aí Deus vai dizer essas palavras aqui: eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Primeiro mandaram os irmãos tudo com aparência de gente, né? Deus não quis nenhum. Por isso a aparência para Deus não vale é nada. Aparência, riqueza, isso, Deus não está nem aí. Isso que eu gosto de Deus, né? Eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Aí sagrou Davi e foi o rei de Israel. Maior rei até hoje. Grande no pecado também, só que depois ele se arrependeu. Mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Jesus ensina com verdade o caminho de Deus. Ele não olha a aparência, olha não. Ele é verdadeiro. Ele não dá preferência a ninguém, dá não. O que nós fazemos muitas vezes é isso aqui. Nós olhamos a aparência, nós damos preferência a um e a outro, não. O que Jesus não faz, nem Deus. Já falei aqui, no dia que entrar aqui um mendigo aqui todo estrupiado, quero saber quem que vai dar a cadeira para ele sentar. Tem zero. Tem zero. Dize-nos,
É lícito ou não pagar o imposto a César? Então chegou adulando Jesus, né? Adulou, Jesus está nem aí para adulação. Aí fez a pergunta que eles queriam fazer. Diz aí, Jesus, eu devo pagar o imposto a César? Preste bem atenção que essa pergunta parece uma pergunta inocente e não é. Quando vocês leem a palavra de Deus, é bom prestar atenção no que está escrito. A maioria lê e não entende não. Eu devo pagar o imposto ou não? Se Jesus dissesse não, eles iam a César e diziam, olha, esse é um revolucionário que não quer pagar imposto. Mata. Pronto, é aí que eles queriam. Se ele dissesse não, ia ficar contra César. Podia morrer. Se ele dissesse sim, ia ficar contra os judeus. Porque os judeus não queriam pagar o imposto. Pronto, a confusão toda está aqui. Pouca gente entende o Evangelho. Essa pergunta não tem nada de inocente não, é a pergunta para pegar Nosso Senhor. Nós devemos pagar imposto a César? Se ele dissesse não, era contra o imperador, podia ser preso na hora. Se dissesse sim, era contra os judeus que não queriam pagar o imposto. Ninguém quer pagar imposto. Ainda mais pagar imposto para o imperador que não é judeu. Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia, a mentira, era gente hipócrita, mentirosa. Vai dizer para eles noutra ocasião, ai de vocês, é como você dissesse, vocês estão no inferno. Gente hipócrita merece o inferno mesmo. Quem é mentiroso, quem quer pegar os outros, né? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que me tentar? Vocês estão me tentando para quê, hein? Claro que ele sabia, né, que eles queriam pegar ele. Traz aí uma moeda, bora, traz aí. Não é a moeda que vocês querem? Traz a moeda aí. Quero ver a moeda. A moeda romana tinha o retrato do imperador. Claro que não era um retrato, era só o contorno. E atrás tinha escrito Caesar, César, em latim. Era essa a moeda. Que ele tinha que pagar imposto, era com moeda. Ia pagar com o quê? Traz aí a moeda do imperador, para mim, que eu quero ver. Aí eles trouxeram. Levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é essa figura aqui? Está lá o desenho do imperador. De quem é essa inscrição? Qual é a inscrição? Caesar, César. Aí pode ser Caesar Augusto, César Pompeu, César não sei o que. Aí o nome do imperador. A moeda era assim? Era. Pode entrar na internet aí, Google, que está lá. Pode ir lá, moeda romana, César. De quem é essa figura aqui? De quem é esse retrato aqui? De quem é esse nome aqui? Caesar. Ele disse, de César. Aí Jesus respondeu, pois dê para ele o que é dele, e dê para Deus o que é de Deus. Ele não disse nem sim, nem não, que era o que eles queriam escutar. Jesus é muito inteligente. E é bom a gente aprender a ler a Bíblia, para entender. Eu não leio não sei quantas vezes já esse evangelho, não sei nem se entenderam até hoje, né? Pois tem toda essa confusão por trás desse evangelho. De quem é essa inscrição, de quem é esse nome aqui, não é do César? Por dê a ele o que é dele, eu quero saber de César. E dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, não misture César com Deus não. Não misture política com Deus não. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Hoje está uma grande confusão, inclusive dentro da igreja, misturando política com religião. Fé e política. Aí falam mais de política do que de religião. Em muitas igrejas. Muitas igrejas. Falam uma roma de coisas, só não fala da religião. Evangelho desse, claríssimo. Quero saber quem está pregando desse jeito. Quem pregou desse jeito hoje. Conta nos dedos. Então é misturando política com religião, misturando César com Deus. Nosso Senhor mandou separar aqui, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Mas só quero falar de quê? Dessas uniões civis, que é contra a lei de Deus. Só quero criar a lei contra a lei de Deus, que não pode. Os políticos estão misturando tudo. Deviam tomar de conta da vida deles. E criar lei justa e não lei injusta.
Grande lição que Nosso Senhor dá hoje, para o mundo de hoje, que não quer escutar. E muitos católicos também não escutam, não. Né? Já disse aqui no Brasil, 8% dos católicos, 8%, vem para a missa aos domingos. Desses, 5% comunga. Ninguém, praticamente. Aí diz que é católico. Como é que é católico desse jeito? Não sei. Pois é, o momento atual é esse. Aí a primeira leitura do Tobias. A Valéria leu aqui, só faltou engolir o microfone quando ela estava lendo aqui. E pode ficar com raiva, para mim tanto faz. Ainda bem que ela ri. Ainda bem que ela ri. Tá assumida? Tava doente? Tu? Tava doente? Nunca mais tinha visto aqui. Atirando em quem? Tu estava atirando em quem? Atirando, eu estava atirando em quem? Pronto, você empurrar, atire o texto e vinha para a missa. Atire o texto e vinha para a missa, deixa de conversa. Se acalma. O livro do Tobias. Tobias era um homem justo. Homem justo. Está lá no Antigo Testamento, essa leitura aqui. Fazia o que era de Deus. Aí um dia ele recebeu uma grande provação. Israel estava no exílio. E ele mesmo no exílio fazia caridade para com o povo. Tinha muita gente, matava muita gente na rua. Aqui não acontece que não, né? Mas lá acontecia. Matava muita gente na rua, deixava, pois ele ia recolher o cadáver, ia sepultar. Aí um dia que ele tinha feito uma caridade, chegou em casa, deitou assim, no alpendre lá fora, aí com os olhos para cima, aí um passarinho, o cocô dele, né, pegou nos olhos e ficou cego. Ficou cego que não via nada. E ele não amaldiçoou a Deus. Ele aceitou a aprovação. Aí não podia mais trabalhar, porque estava cego. Aí a mulher dele começou a trabalhar, a costurar para fora. E um dia, ela costurando, os patrões deram um cabrito para ela. Cabritinho. Quando ele escutou o cabrito chegando em casa, né, ele não viu que estava cego. Perguntei: que cabrito é esse? Não, mas os patrões, eles me deram, além do preço pelo que eu fiz, me deram esse cabrito. Ele não acreditou, não. Devolva esse cabrito. Nós somos pobres, mas eu não quero nada roubado. Também coitada da mulher, porque a mulher ganhou um presente, ganhou um cabrito. Ainda chamou a mulher de ladra, né? Você roubou esse cabrito. Aí a mulher se enfezou e ela respondeu, está no final: onde é que estão as tuas esmolas? Onde é que está a tua justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Jogou na cara dele. Para que adianta tu fazer caridade? Olha aí, tu está cego. Aí morrer cego. A mulher ficou com raiva, né? Ela não tinha razão para responder assim, não. Mas também ele vai chamar a mulher, que a mulher tinha roubado o cabrito, né? Depois tem toda a história dele. O anjo vem, Rafael, vai sair com o filho dele até outra região bem distante, onde hoje é a Pérsia. Vai arranjar um casamento para esse filho dele. Vai voltar de lá, o nome da menina Sara. Ela tinha uma maldição com ela, o anjo vai curar essa maldição. E quando volta, ele pega as escamas de um peixe, bota no olho do Tobias, do Tobit. Tobias é o filho dele. E ele fica curado. É um livro muito bonito. Eu recomendo sempre esse livro para quem vai casar, porque tem muita coisa de casamento ali. A mulher estava com essa maldição, ela tinha tido 6, 7 maridos, tinha morrido tudinho na noite de núpcias.
foi ela que matou, não, mas o marido morreu. Você era a viúva negra, mas foi ela não, os maridos tudinho morriam. Aí quando eles casaram, que ela casou com um filho desse aqui, mande ele fazer mais barulho que ninguém está escutando não, aqui dentro. Quando eles casaram, eles fizeram o seguinte: vão ficar 3 dias, 3 noites em oração, antes de consumar o casamento. Então entregaram o casamento para Nosso Senhor. Quero ver qual é o casal que fazia isso hoje. Mesmo os que estão casados na igreja se fizeram. Conta nos dedos. Devia ter lido esse livro antes de casar. Aí ficaram 3 dias e 3 noites rezando para Deus abençoar o casamento. Depois consumaram. Mas hoje nem casa, faz consumar logo, depois tudo aí do jeito que está. Quer dizer, o casamento é uma coisa santa. Eles entregaram o casamento para Deus. E aí a maldição saiu da mulher. Não era nela, era a maldição que estava lá. E o menino não morreu. Depois eles curaram o pai dele. É um livro muito bonito esse do Tobias aí. É bom ler. Muito bom quem é casado consagrar. Mas eu já casei, não importa não. Passa 3 dias, 3 noites aí rezando com seu marido. Consagre. Peça a Deus bênção e graça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.